Bom, saiu essa semana mais uma rodada de pesquisas envolvendo o governo, números ruins para o governo Lula, números desagradáveis para o governo Lula, e fica aquela coisa da barata tonta, o que dá para fazer, né? O que dá para fazer para o governo se recuperar, qual é a arma que o governo tem para recuperar a popularidade. Temos crise no INSS, com o roubo, com o escândalo, o assalto aos aposentados, essas entidades tomando dinheiro sem autorização, o INSS trabalhando para as entidades em vez de trabalhar para os aposentados, dando às entidades um espaço não remunerado, oficialmente, que a gente saiba, trabalhando para as entidades. Por que facilitar a vida dos aposentados neste sentido, se os aposentados estão dando autorizações que eles não deram? Coisa muito esquisita. Crise nesse campo tributário, o governo apresenta um pacote de impostos, aí o pacote de impostos com IOF não prospera, aí apresenta um pacote alternativo, o Congresso Nacional dizendo que não vai aprovar, ao contrário, deve aprovar um decreto derrubando o pacote e derrubando a medida provisória anterior. Aí alguns partidos da base com ministros no governo Lula fechando questão contra essas mudanças. A gente tem a crise fiscal que está aí colocada, né? Falta de uma marca para o governo. Você vê toda essa discussão envolvendo Bolsonaro e os partidos de direita discutindo, etc. Enfim, não é um ambiente mais agradável para o governo. Não é um ambiente mais agradável para o governo. Então, como é que o governo pode se recuperar? Qual é a maior arma do governo? E eu queria dizer para você que a maior arma do governo chama-se calendário. Calendário. Essa é a maior arma do governo. A folhinha. Sabe aquela velha folhinha? Você vai no borracheiro, ele te dá uma daquelas de parede, ou então você vai numa papelaria, você ganha aqueles que formam um triangulinho assim, que você vira um mês, vira o outro mês, vai virando outro mês e tal. Aquela coisa bem tradicional, folhinha, calendário, é a maior arma do governo. Por quê? Porque a gente está em junho do ano que antecede a eleição, né? Se você for pegar as maiores crises governamentais, elas aconteceram mais ou menos nessa época do ano e elas aterrorizaram os governos. Parecia que seria o fim. E o calendário sempre ajudou. Quando a gente volta, por exemplo, para 1993 e pega a lista de problemas que enfrentava o governo daquela época, que era o governo do Itamar Franco, tinha um escândalo. Mas um escândalo envolvendo deputados e senadores na confecção do Orçamento Geral da União, escândalo que ficou conhecido como Anões do Orçamento, que estourou em outubro de 1993. A popularidade do aprovação ao governo de então, que era Itamar Franco, caiu para 12%. 12%. Os números de agora do Lula são 28%, 29% de aprovação. Você imagina 12% de aprovação. Era um desastre. Se você for para 1997, ano que antecede a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, a aprovação dele era semelhante à do Lula agora. E se você pegar a lista de problemas que ele tinha, crise asiática, um caos, crise da dívida, o déficit primário subindo aqui no Brasil, taxa de juros em alta, piorando, hein, porque tinha desemprego em alta também. Quem olhasse aquele cenário ia falar, esquece, essa eleição já é do Lula, essa eleição já é do Lula. E se você voltar, por exemplo, no dia de hoje é dia 13, a Débora lembrou bem, dia 13 de junho de 2013, vamos tentar recuperar o que foi o dia 13 de junho de 2013. 13 de junho de 2013 foi a polícia de São Paulo deixou 100 feridos numa mega manifestação que tinha começado, lembra que era aquela, chamava, não era rodada de junho, manifestações de junho, tinha um nome, porque começou com aquela discussão de 20 centavos no aumento da passagem de ônibus, que foi de 3 para 3,20,
E ali teve manifestação, jornadas de junho, teve manifestação no dia 3, depois teve no dia 6, depois teve no dia 7. Dia 6 e 7 foram as primeiras depredações em estações de metrô em São Paulo. Teve confronto no Rio. Aí a gente começou a ouvir falar do tal de Black Bloc. Lembra os termos? Esse termo Black Blocs começou a aparecer na imprensa. Governadores e prefeitos absolutamente perdidos. Dia 13, aí foi uma confusão e também os temas discutidos excederam a pauta original, que era uma condenação ao aumento dos 20 centavos, e começou a virar uma discussão sobre corrupção no governo, sobre gastos para a construção dos estádios para a Copa de 2014. Virou uma confusão. E a confusão foi tão grande e começou a... Bom, dia 20, ou seja, semana que vem, né? Sexta-feira da semana que vem, se fosse o dia 20 agora, foram para Brasília, subiram na marquise do Congresso Nacional, tentaram depredar o Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Dia 24, ou seja, mais alguns dias então, a Dilma reúne os governadores e os prefeitos de capital para tentar dar uma solução. Aí ela criou uma série de coisas, nada das coisas que ela criou saiu do papel. Pacto pela Mobilidade Urbana. Aí depois ela faz um pronunciamento, ela fala em reforma política, que é preciso dar mais transparência às nossas instituições. A popularidade da Dilma, antes dos protestos, estava em 57%. Depois dos protestos, foi para menos de 30%. Ela teve a maior queda de popularidade registrada num curto espaço de tempo. Uma coisa impressionante. Quando pega a avaliação da gestão política, da gestão positiva da economia, a Dilma, que era 49%, caiu para 27%. O governo era ruim, péssimo, triplicou, saiu de 9% para 25%. Quem olhasse aquele cenário, queda em todas as faixas de renda, todas as regiões do Brasil. Quem olhasse aquele cenário diria, olha, ela não tem o carisma do Lula. Ela tem um desgaste que é absurdo. Nunca tanta gente saiu às ruas durante tanto tempo. Ferrou, não tem a menor chance. Agora é escolher para quem ela vai passar a faixa. Ela começa em janeiro com desaprovação alta. Abril ainda é alta. Aí começam as pesquisas. No ano seguinte, junho, julho mais ou menos, ela já está em primeiro lugar nas pesquisas com 36% das intenções de voto, Aécio com 20% e o Eduardo Campos, que viria a falecer, com 8%. Chega agosto, a Dilma, empatada com a Marina Silva, que substituiu o Eduardo Campos, ela vai para 34%, ou seja, ela perde um pouquinho, mas ainda está em primeiro. E na simulação de segundo turno, ela aparecia em segundo lugar, ela perdia para a Marina Silva nessa época. Há 3 dias da eleição, ela já estava numa posição mais confortável, 40% das intenções de voto, mas a Marina Silva estava em segundo e o Aécio em terceiro. Bom, a história mostra, a Aécio passou a Marina Silva numa subida espetacular, não captada pelos institutos, porque ele tinha 19 a 3 dias da eleição, ele terminou com 33, um erro assombroso, e ela ganhou a reeleição. Ela foi reeleita com margem pequena, 51,64%, mas foi reeleita. Eu já contei aqui, não custa a gente lembrar, que em 2005 estoura em junho o mensalão. E a popularidade do Lula também fica abalada, né? Não tanto quanto está agora ele está com 28 de bom e ótimo, segundo o Datafolha, ele estava com 36, mas não era um negócio confortável para ele. Então, quando você pega a história e olha os incumbentes em disputa, o calendário joga a favor deles. Percebe? O Lula não tem que sair da presidência da República para disputar a reeleição, se ele for candidato à reeleição, se ele não desistir, evidente. Ele não tem que sair da presidência da República. Bom, se ele desistir, ele fica até o fim, naturalmente, também. Mas os outros têm que sair. Os outros têm que se desincompatibilizar.
né? O governador de Goiás, o governador de Minas, o governador do Paraná, o governador de São Paulo, se forem candidatos, se um deles resolver ser candidato, ele tem que sair. Aí saindo, assume um vice. Como é que é a relação com esse vice? O que o vice vai fazer para ajudar? Como é que o governador, né, vai rodar o Brasil tendo espaço na imprensa, ao contrário do presidente da República, que tem um espaço natural na imprensa, porque ele faz coisas que são de interesse do Brasil inteiro, a favor ou contra. Os erros dele e os acertos dele têm interesse no Brasil inteiro. Agora, será que alguém tem interesse em saber o que um desses governadores fez se ele for fazer uma viagem para um estado de outra região? Isso é um elemento que joga a favor do presidente da República, se ele for candidato. Estou dizendo isso porque, olhando hoje, eu entro num táxi, eu entro num carro por aplicativo, quando as pessoas me reconhecem, é inevitável falar: e aí, hein? E aí, hein? E o governo? E quem é que vai ser o próximo? E vai ser o Lula? Ele vai se reeleger? E será que vai ter outro? Ah, eu não estou feliz, eu estou feliz. A conversa sempre cai nisso, né? E a resposta que eu sempre dou, que a gente já conversou aqui outras vezes, é muito cedo, é muito cedo. Quando a gente transforma isso numa ideia, é isso, o calendário é a maior arma de proteção à reeleição. Porque o governo tem as ferramentas para poder enfrentar os problemas. Se não tem, é porque o problema é insolúvel, mas só o governo tem. A oposição, ela nunca tem uma solução. Ela tem formas de atacar, mas ela não tem formas de resolver o problema. Então, a oposição agora pode derrubar, com o apoio de partidários do governo, sem muita aliança, pode derrubar o pacote tributário do governo? Pode. Mas construir um novo pacote tributário, construir uma solução de ajuste que resolva a economia, é papel do governo. E aquilo que parece sempre intransponível, aos poucos vai perdendo força. Quer dizer, você pega o escândalo do INSS quando ele estourou. Ocupava o destaque no noticiário do começo ao fim, de manhã, de tarde e de noite. Vai perdendo força porque depois que você identifica o problema, você quer saber qual é a solução. Aí começa a pressão pela solução, que está aí, nós estamos acompanhando, a gente fala sobre isso, mas é evidente que o governo, depois de tomar um susto inicial, ele começa a tentar pegar e tomar as rédeas da situação e controlar. E tende a ter um poder grande de ação. Então, eu não festejo isso, eu não lamento isso, eu constato isso. O calendário é a maior arma de proteção ao governo, a maior arma que viabiliza a reeleição do governo, que é o que fragiliza a oposição. Isso na esfera federal, a história que a gente tem é muito curta, porque o Brasil viveu 20 anos de regime militar e a gente não sabe o que é isso, que é eleição. Mas, bem ou mal, de 1989 para cá, a gente tem um histórico. E a gente pega os anos anteriores e vê a crise que os governos enfrentavam e vê o desfecho eleitoral e você vê que dá tempo, sempre dá tempo de alguma maneira para o governo se arrumar. Então o Lula, ele tem que agradecer que essas crises estouraram agora, porque você imagina se INSS, IOF e outras crises estourassem em junho do ano que vem. E não agora, se ele não estivesse administrando essa crise agora, estivesse administrando essa crise no ano que vem. Então, o calendário é a maior arma. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.